Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Vamos ler os versos todos, inclusive o verso do capítulo 10, que são apenas 3 versículos. Então, vamos ler do 9, verso 1, até o 10, verso 3. Diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que o fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Porém, no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isso é, sorte, para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido,
os judeus decidiram eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem a se juntar a eles não deixariam de comemorar esses 2 dias segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes havia ordenado, e como eles mesmos já o haviam estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu essas particularidades do Purim e se escreveu no livro. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre toda a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da nação. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a meditarmos nesses últimos capítulos do livro de Ester. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, nos socorra, Deus, e que o Senhor supra todas as minhas incapacidades. Que o Senhor venha suprir, ó Deus, tudo que me falta, mas que a Tua palavra possa chegar ao coração dos Teus filhos nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Chegamos ao final dessa história, que teve reviravoltas, que teve surpresas, que teve Deus agindo sem ter seu nome citado. Nós vimos que Deus não é citado no livro de Ester, mas nós vimos que Ele estava presente, nós vimos que Ele estava agindo, que Ele estava cuidando do seu povo. Então, nesse final, nós vamos ver os resultados, né? Os resultados de todo aquele trabalho, porque como nós falamos na semana passada, tudo aquilo foi decidido meses antes. Então, lá no 3º mês, saiu o 2º decreto. No 1º mês do ano, saiu o decreto de Amã, que era para a sentença de morte sobre os judeus, e no 3º mês saiu o decreto de Mordecai, dizendo que os judeus poderiam se defender. Só que tudo isso só ia acontecer no 12º mês. Então, como eu falei, deve ter ficado um burburinho na cidade, muita gente a favor dos judeus, muita gente contra os judeus, deve ter sido um debate. Se existisse Facebook, Instagram e Twitter naquela época, ia estar uma brigaiada danada, uns falando bem dos judeus, outros falando mal dos judeus, que é só isso que se faz nas redes sociais hoje em dia, né? Mas, então, chega o grande dia. Foram meses tensos, mas o dia chegou. E o capítulo 9 é interessante porque o autor, ele fez ele teve uma dramatização ao longo do livro, né? Foi uma coisa bem dramática, bem construída, mas quando chega agora aqui no final, ele já entrega logo o ouro no primeiro versículo, né? Você começa aqui o primeiro versículo, no dia 13, chegou o dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executada, no dia que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Aí termina o filme, tu levanta e vai embora, né? Porque aí você estava naquela expectativa, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Mas aí na primeira leitura de hoje, você já viu o que vai acontecer, mas temos algo para meditar a respeito disso. E a primeira coisa que chama a atenção, e eu já tinha comentado sobre isso na semana passada, algo que talvez traga algum incômodo, é que no meio dessa guerra, nós vimos que era um decreto onde o povo judeu iria se defender. Eles estavam ali para se defender. Eles seriam atacados e tinham o direito de se defender. Então, nessa guerra que se instala no dia 13, como Deus os abençoa, como eles têm essa vantagem de Deus dar a eles o seu favor, eles então matam 500 homens na cidade de Suzã,
e ainda matam os 10 filhos de Amã. E a gente pode olhar para uma situação dessa e trazer um certo desconforto para nós. Nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando de pessoas que foram chamadas por Deus para a sua salvação e para serem bênção. Mas nós também estamos falando de um povo que matou 500 homens. E vai piorar, né? Vai aumentar, o desconforto vai aumentar. Matou os 10 filhos de Amã também e matou 500 homens. Até aqui nós ficamos sabendo disso, mas, surpreendentemente, depois de tudo isso que acontece, quando a gente vai lá para o verso 11, depois que acontece temos o relato dos 500 homens mortos, temos o relato dos filhos de Amã que foram mortos, porque provavelmente os filhos de Amã deveriam estar encabeçando, né, esse momento. Eles queriam vingança, eles queriam poder. Agora é a hora, mataram meu pai, tomaram tudo que era nosso, porque todos os bens de Amã foram dados para Ester, e era Mordecai que estava administrando. Então os 10 filhos de Amã deveriam ser a linha de frente, dali do combate, para poder, né, pegar Mordecai e pegar os judeus. Mas não foi isso que aconteceu, e eles foram mortos, todos eles. Antes de falar sobre a fala do rei, é interessante que no verso 3 diz que todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Vocês vejam que as forças desse mundo, elas não têm fidelidade, né? Eles estavam lá, quando Amã estava grande, nós vamos com Amã. E estavam lá apoiando Amã, cumprindo os decretos de Amã, obedecendo Amã. Mas quando Amã é morto, Mordecai chega e vem que Mordecai encontra o favor do rei, toda aquela galera vai e forma agora com Mordecai. Vamos ajudar os judeus. Então a gente não deve esperar fidelidades, grandes fidelidades, de pessoas que têm compromisso apenas consigo mesmo. Aqueles que têm compromisso consigo mesmo apenas, eles não têm nenhum comprometimento com outra pessoa, ou com uma causa, ou com uma ideologia. Elas são fiéis a si próprias e vão para onde for mais vantajoso para elas. Mas voltando aqui ao rei, no verso 11, no mesmo dia o rei foi informado do número de mortos na cidadela de Suzã, e o rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça-lhe, será dado. Você ainda tem algum outro desejo? Será concedido. É como se o rei chegasse para Ester e falasse: e aí, ficou satisfeita? Estava tudo programado para vocês morrerem, estava tudo programado para vocês perderem os seus bens, mas o que aconteceu foi o contrário. Na verdade, eles mataram 500 homens, os filhos de Amã foram mortos. E aí, está satisfeita? Ficou feliz? Você quer mais alguma coisa? A pergunta dele era mais ou menos nesse tom, né? Você quer mais alguma coisa? E a gente poderia esperar de Ester, de tudo que a gente viu de Ester até aqui, que Ester dissesse: não, está tudo bem, era só isso que eu queria. Mas não foi isso que Ester falou. Ester, ela vai além. E agora nós ouvimos Ester dizendo: se for, verso 13, se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje, e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Ou seja, ela pediu mais um dia. Passaram um dia inteiro podendo se defender, e ela falou assim: eu quero mais um dia. E só para a cidadela de Suzã, o rei concedeu esse mais um dia. E ela pediu para pendurarem na forca todos os 10 filhos de Amã. Isso é surpreendente, porque a gente não espera isso de Ester. Pela Ester que nós vimos aqui, começa timidamente, não queria nem mesmo intervir, mas conforme ela vai se desenvolvendo na história e a sua importância na narrativa vai crescendo, mas agora, de maneira surpreendente, Ester, ela diz que quer mais um dia para eles poderem
se defender dos seus inimigos. E esse dia é concedido. E então, nesse dia a mais, eles matam mais 300 homens. Então, eram 500 com 300, 800. Mais 300. E ela ainda pede e pendura lá os corpos, os 10 cadáveres dos filhos de Amã, lá na capital, lá em Suzã. O que nós temos aqui, irmãos, acontecendo? Nós temos o juízo de Deus sendo executado. Nós vemos Deus executando contra aquela nação o seu juízo. E não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. Não é a primeira vez que nós vemos Deus executando o seu juízo. E se 800 não fossem algo que nos assusta, mas nas outras províncias foram mais 75 mil. Então foram 75.800 homens mortos nesse episódio. 75.500 em um dia e mais 300 no outro. E isso causa em nós um desconforto, causa em nós um espanto. E aí, Guilherme, como isso se aplica? Por que isso está aí? Por que Deus fazia dessa forma? O que está acontecendo? Eu falei um pouco na semana passada, mas hoje nós vamos falar com mais detalhe. Primeiro, a diferença de cultura que nós temos, existe uma distância enorme entre a cultura que nós vivemos e a cultura em que eles viviam. Nós não temos como compreender completamente quais eram os valores daquele tempo. Então, teoricamente, nós temos um tipo de solução diferente. Por que teoricamente? Porque, embora nós vivamos em sociedades democráticas, embora, em tese, todas as nossas diferenças se resolvam no campo político, a Rússia está invadindo a Ucrânia, não é? Tem guerra na Síria, tem gente dando tiro em um monte de lugar no mundo aí. Então, em tese, por isso que eu digo em tese, nós vivemos numa sociedade onde a democracia é valorizada e os problemas se resolvem numa mesa de discussão, de debate político. Mas quando não há acordo, aí a guerra vem. A gente não faz ideia de quantas pessoas já morreram na Ucrânia, a gente não faz ideia de quantas pessoas já morreram na Síria, a gente não faz ideia de quantas pessoas morreram na guerra do Iraque, e só no meu tempo de vida eu vi várias guerras acontecendo, só no meu tempo de vida. Então, a guerra era algo comum naquela época. O fato de se exterminarem, as coisas se resolverem na espada, era comum naquela época. E você pode pensar, então, Guilherme, mas o povo de Deus não foi chamado para ser diferente? O povo de Deus não foi chamado para ir contra a cultura? Sim. E eles iam contra a cultura de outra forma. Eles iam contra a cultura por adorarem ao Deus verdadeiro. Eles iam contra a cultura por viverem de acordo com a lei de Deus. Era essa a maneira que eles eram diferentes. Mas Deus estava executando o seu juízo. E nós vamos ver isso sendo falado o tempo inteiro no Antigo Testamento. Quando Deus foi dar a terra de Canaã para Abraão, ele disse: você primeiro vai ser, a sua descendência vai ser escrava durante 400 anos, porque a medida da maldade dos cananitas ainda não se encheu. Ou seja, Deus estava ainda aguardando chegar no limite da maldade dos povos de Canaã, para depois levar o povo de Deus para ir para lá e exterminar aqueles povos. Então, o nosso escândalo, quando a gente vê uma situação como essa, tem a ver com a nossa falta de entendimento da justiça de Deus. Porque a gente se espanta de ver Deus mandando o seu povo matar. Mas a gente se esquece de que haverá um momento em que Deus vai executar o seu juízo eterno contra todos aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Então, irmãos, todos aqueles que não estiverem em Cristo Jesus serão lançados no inferno. Não há
nenhuma incompatibilidade do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. A grande questão é que aqui a gente está falando de sombras. Quando a gente vai falar de bênçãos do Antigo Testamento, nós falamos de bênçãos materiais. Não se falava de vida eterna no Antigo Testamento. Você não via as pessoas falando da bênção como algo espiritual. No Antigo Testamento, uma pessoa abençoada era uma pessoa que tinha muitos filhos, era uma pessoa que tinha terras, era uma pessoa que tinha saúde. Essa era uma pessoa abençoada. Uma pessoa amaldiçoada era a pessoa que era estéril, a pessoa que tinha enfermidades, a pessoa que só recebia pragas sobre as suas propriedades, sobre a sua plantação, passava fome. Maldição também eram coisas materiais. Então o Antigo Testamento lida com uma linguagem que fala das coisas desse mundo, não do plano espiritual ainda. Nós estamos falando de um Deus que está se revelando de maneira gradual. Então, o plano espiritual ainda não está em ênfase no Antigo Testamento. Por isso que eles esperam um Messias, que seria um general, que conquistaria outros territórios, e Israel seria de novo uma nação grande, como foi com Davi. A derrota para eles era a morte. Se morresse, é porque foi amaldiçoado e derrotado. Se vivesse muito, porque foi abençoado. Então, a mentalidade do Antigo Testamento é essa. Então, Deus aqui está agindo de acordo com a mentalidade do Antigo Testamento. Um povo que é contrário a Deus, um povo que é inimigo de Deus, vai ser exterminado fisicamente. E vai ser dizimado por ordem de Deus. Quando a gente vem para a ideia do Novo Testamento e para a revelação espiritual mais completa que nós recebemos no Novo Testamento, o que vai acontecer com todos aqueles que estiverem em inimizade com Deus no dia em que Jesus voltar? Eles serão lançados no inferno. Não é diferente, irmãos. Na verdade, a punição que nos é revelada no Novo Testamento é muito mais severa e muito mais grave do que a punição que era no Antigo Testamento. Porque simplesmente matar o corpo, hoje eu e você sabemos que se alguém matar o nosso corpo, não é uma derrota para nós. Nós temos um entendimento mais completo do que o pessoal do Antigo Testamento tinha. Então eu sei que se eu sair daqui hoje e for baleado e morrer, não é porque Deus não me abençoou, não é porque eu fui derrotado, porque eu estava em pecado, porque eu era inimigo de Deus. É um resultado do mundo em pecado que nós vivemos. Mas se eu for alvejado hoje e morrer, eu vou para o céu, querido. Porque Deus me deu uma vitória que transcende todo esse plano. Então, olharmos para essa execução, para essa carnificina, porque não deve ter sido bonito de ver, né? 75.800 pessoas sendo mortas em um dia, não deve ter sido algo bonito de se ver. Mas é Deus executando o seu juízo. E Ele vai fazer isso também quando Jesus vier em glória. Então não há nenhuma incompatibilidade, não há por que nós nos escandalizarmos. Qual é a ressalva? A ressalva que as sombras daquilo que eu estou falando são imperfeitas. A visão que os homens de Deus tinham no Antigo Testamento era uma visão turva, uma visão embaçada. Eles não tinham clareza daquilo que eles estavam vendo. Eles sabiam que Deus abençoava, eles sabiam que Deus amaldiçoava, mas para a visão deles somente alcançava as coisas desse mundo. Nós que enxergamos a revelação completa, nós entendemos qual é a realidade e nós sabemos que a bênção e a maldição de Deus são coisas muito mais profundas do que enfermidade, do que morte, do que bens. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ter nenhuma relação com Deus. O salmista, no Salmo 73, ele tem uma visão disso. Ele não compreende completamente, mas ele enxerga isso, que os ímpios estavam prosperando e ele, sendo servo de Deus, não estava prosperando. Então, essa visão que precisa ser estabelecida na nossa cabeça. Quando você está lendo o Antigo Testamento, você está vendo uma revelação incompleta ainda.
Não que o Antigo Testamento seja deixado de lado, mas ele só faz sentido, o Antigo Testamento só faz sentido na compreensão do Novo Testamento. Quando nós conhecemos o Novo Testamento, nós compreendemos melhor o Antigo Testamento. Tudo isso eu disse para nós podermos não ter nenhum tipo de conflito no nosso coração quando nós vemos Deus mandando dizimar povos inteiros, mulheres e crianças, no Antigo Testamento, porque ele está executando o seu juízo, que não é um juízo diferente do juízo que ele vai executar no dia que Jesus Cristo voltar, ok? Então Esther vai fazer com que sejam pendurados os filhos de Amã, como uma declaração pública de que os judeus foram salvos e que os inimigos de Deus foram derrotados. A vontade de Deus se estabeleceu. Então, aqueles homens pendurados na praça eram uma declaração para toda a Pérsia de que a vontade de Deus se estabeleceu e que a vontade de Deus era salvar os judeus. Essa era uma comunicação. Era uma maneira de mandar um recado, para que todos soubessem que Deus estava protegendo os judeus, que Deus estava cuidando do seu povo, para que ninguém mais se aventurasse em ir contra eles. Era uma comunicação que eles estavam fazendo. Então, depois disso, vem então a comemoração, né? Lembra que nós falamos na semana passada que eles já estavam comemorando antes, porque eles tinham certeza de que Deus iria cuidar deles, então mesmo antes do dia 13, eles já estavam em festa, em contraste com o luto do decreto de Amã, veio a alegria com o decreto de Mordecai, e agora, depois que se consuma a batalha, onde eles se consagram realmente vencedores, onde se confirma aquela expectativa que eles tinham, quando o decreto de Mordecai sai, eles agora vão comemorar. Então, os judeus, versos 17 e 19, isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e alegria. Por que essa diferença? Porque vocês se lembram que Esther pediu para em Suzã ter um dia mais lá de liberdade para poder se defender? Então, o pessoal que estava fora de Suzã combateu no dia 13 e comemorou no dia 14. O pessoal que estava em Suzã combateu no dia 13 e no dia 14 e comemorou no dia 15. Então, por isso que a festa do Purim são 2 dias. E essa festa permanece até hoje, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então, eles fizeram essa festa, e o que tinha nessa festa? Verso 19, por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes, de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Se nós olharmos no verso 22, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, ou seja, a razão da festa, né? Era para eles se lembrarem do dia que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Então o povo comemora, Mordecai vê a comemoração e entende que é uma comemoração importante, então Mordecai, ao ver a comemoração do povo, ele institui então a festa do Purim, para que fosse uma festa comemorada todos os anos. E o que eles faziam nessa festa? Eles tinham nessa festa 3 coisas marcantes. Primeiro, eles se reuniam para lembrar. A reunião deles era para lembrar daquilo que Deus tinha feito, de como os judeus foram livrados dos seus inimigos, o mês em que o luto se transformou em alegria. Então, o primeiro objetivo da festividade era trazer à memória a bênção e o livramento que eles tinham recebido. Qual o segundo elemento da festa? Que fossem dias de festa, alegria e de troca de presentes. Lá em cima diz que
no verso 19, um dia de alegria, de banquetes e de festa, um dia em que mandam presentes uns aos outros. Então havia o quê? Comunhão. Era uma festa onde eles se lembravam da razão de estarem ali, por causa do livramento que eles tiveram, e eles trocavam entre si dádivas e bênçãos. Eles estavam comemorando aquilo que Deus tinha dado a eles, e eles trocavam presentes, todos os bens, as benesses que eles receberam de Deus, então eles compartilhavam e trocavam dessas bênçãos. Era um momento de comunhão. E o terceiro elemento vai estar no verso 22, que eram as dádivas aos pobres. Então, o terceiro elemento dessa festividade era o reconhecimento de que eles precisavam abençoar outras pessoas, que eles precisavam alcançar pessoas necessitadas. Então, olhando para esses três elementos da festa do Purim, não tem como a gente não pensar no nosso culto. O culto cristão tem esses elementos. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque nós nos lembramos daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós estamos aqui comemorando, celebrando, nos alegrando com o fato de que um dia Deus enviou o seu Filho em carne para que ele morresse no nosso lugar e nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, ter paz com Deus e ser incluídos na família de Deus e ganhar a vida eterna. É essa a razão da nossa reunião. Nós estamos aqui porque nós nos lembramos disso, para nós lembrarmos daquilo que Deus fez por nós. Nós também estamos reunidos em comunhão. Embora a nossa comunhão ainda não seja perfeita, nós estamos batalhando e trabalhando para que essa comunhão seja melhor, para que essa comunhão seja maior e mais estreita, e esse é o nosso trabalho. Mas o culto cristão também é um lugar de comunhão, onde nós compartilhamos, como Paulo diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e estarmos suportando uns aos outros, considerando as questões dos outros acima das nossas. O culto cristão é um lugar de comunhão. E por fim, o culto cristão também é um lugar de misericórdia, porque nós estamos aqui ouvindo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo do Evangelho, mas também sabendo que nós estamos sendo preparados para levar essa dádiva, levar essa bênção para outros que, embora não sejam pobres de dinheiro, mas precisam de uma salvação, carentes de um Salvador. Então, o culto cristão se parece com a festa do Purim. Eles estão lá comemorando o dia 13 e o dia 14 do mês de Adar, porque foram livrados, e nós, quando nos reunimos no domingo, o domingo é o dia da ressurreição. Por isso que a igreja se reúne prioritariamente no domingo, porque foi no domingo que o nosso Senhor ressuscitou, e é o domingo que nós temos a comemoração da certeza da nossa salvação. Jesus era de fato quem ele disse que era. Jesus realmente é Deus. Jesus realmente morreu pelos nossos pecados. E Deus recebeu esse sacrifício, porque nós temos essa certeza quando Jesus é ressuscitado dos mortos. Então, a nossa reunião aos domingos, os nossos cultos, são uma celebração, são uma comemoração do livramento que nós recebemos de Deus. Então, o povo de Israel tem a sua festa, e essa festa é comemorada até hoje. Esse ano, 2024, eles vão comemorar a festa do Purim no dia 23 e 24 de março. Esse ano, se eu não me engano, foi em abril, 2023 foi em abril, porque esses meses que a gente vê aqui são diferentes dos nossos, né? O mês de Adar, eles ainda vivem num calendário diferente do nosso, tá? Então, o dia 13 e 14 do mês de Adar, para eles, no ano que vem vai ser no dia 23 e 24 de março. E o livro, então, termina de um jeito um pouco comum. Depois que a festa é instituída, depois que esse mandamento para eles da festa permanecer, e deles se lembrarem, deles terem comunhão, e deles exercerem misericórdia, vem um final que é muito comum. Se você se lembra da sua leitura do livro dos Reis, por exemplo, o livro dos Reis terminava assim, né?
verso 2 do capítulo 10. Quanto aos demais atos do seu poder, do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Não é assim que termina lá o livro das crônicas? Não está tudo escrito no livro dos reis de Israel? Não está escrito no livro dos reis de Judá? Então aqui embora não esteja escrito nos livros dos reis de Israel, está escrito aqui nos livros da história da Pérsia. Mas tem um elemento aqui, nesse capítulo 10, que destoa. Porque você vem da vitória, né, o capítulo 9, a vitória, você vem no meio do capítulo 9, a festa, você vai terminar com essa festa, quando chega no verso 1 do capítulo 10, tem uma coisa estranha aqui. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Não parece que esse versículo está meio perdido aqui no meio? Ele vem falando da vitória, vem falando da festa, vai terminar com aquele registro dos livros, mas esse versículo 1 aqui do capítulo 10, o que esse versículo está fazendo aqui? O que tem a ver? Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Por que esse versículo está aqui? Sabe por que esse versículo está aqui, irmãos? Para nos lembrar que mesmo que Deus, depois de Deus dar todo aquele livramento para o povo, mesmo depois de Deus ter exaltado Esther, ter exaltado Mordecai, e ter dado vitória sobre os inimigos, ter matado Amã, ter matado seus filhos, o rei ainda é Assuero. E o povo continua sujeito a ele. Ainda é ele que manda. Ou seja, o descanso que o povo de Israel recebeu nesse momento, e que eles estão comemorando, é um descanso provisório. Ainda não é a grande vitória, ainda não é aquilo que eles esperam. O povo de Israel ainda precisa de mais alguém. Eles não precisam do segundo homem da Pérsia, eles precisam de Deus, eles precisam do Senhor, eles precisam ainda da salvação que viria do Senhor, e uma salvação que só veio depois que quando Jesus encarna. Esse é o Salvador. Essa é a vitória definitiva. Aqui, embora nós tenhamos visto ao longo dessas mensagens que nós vimos no livro de Esther, como várias situações aqui apontam para Cristo, apontam para a salvação de Deus sobre a nossa vida, nós vimos a identificação de Esther com o seu povo, nós vimos como isso aponta para a identificação de Cristo conosco. Nós vimos aqui a maneira como Mordecai foi exaltado, humilhado e exaltado. Nós vimos como isso também aponta para a vida de Jesus. Então, no livro de Esther, nós encontramos aqui vários elementos que apontam para Jesus, mas esse versículo nos lembra que tudo isso aqui é provisório. O descanso que o povo de Israel recebeu naquele momento era um descanso provisório. Ainda haveria de vir outro, ainda haveria de chegar aquele que traria a vitória definitiva. E esse é Jesus. Ele veio para nos salvar definitivamente. Percebam que Jesus não veio para destruir os inimigos de Deus. Jesus, ele veio como um príncipe da paz. Em Cristo, todos aqueles que estavam brigando lá na Pérsia, em Cristo se tornam um. Amalequitas, judeus, persas, em Cristo se tornam uma só nação, uma só pessoa. A vinda de Cristo é uma vinda para trazer paz entre pecadores e Deus. Jesus não veio na sua primeira vinda, quando ele encarnou, ele não veio para destruir os inimigos de Deus, da maneira como eles foram destruídos aqui no livro de Esther. Jesus veio primariamente para salvar. Ele veio trazer paz entre todas as nações e todos os pecadores com Deus. Na Pérsia, para que o povo de Deus fosse livrado, houve guerra e morte.
E embora Jesus tenha vindo como príncipe da paz, para livrar, esse livramento não é sem guerra e sem morte. A diferença é que a guerra é uma guerra do pai contra o filho. Por nossa causa, Deus entra em guerra com o seu filho. Por nossa causa, o filho recebe a morte de inimigo. Na cruz, Jesus Cristo se coloca na posição de inimigo de Deus. E na cruz, Deus derrama toda a sua ira, todo o seu ódio, toda aquela indignação que ele apresenta no Antigo Testamento, quando manda matar homens, mulheres e crianças. Toda aquela ira que Deus manifesta no Antigo Testamento é derramada sobre Cristo. Toda aquela morte, todo aquele sangue que nós podemos imaginar na morte de 75.800 pessoas, toda essa ira, toda essa violência é derramada sobre Cristo na cruz. Percebam que Deus não é um Deus bipolar. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho e o Deus do Antigo Testamento é um Deus rígido. Não, é o mesmo Deus, com a mesma rigidez, com a mesma ira santa e justa contra o pecado. Só que no Antigo Testamento essa ira se manifestava sobre os corpos dos pecadores. Na cruz, essa ira se manifesta sobre o Filho. Jesus é colocado na cruz como sendo inimigo de Deus e recebe em si a violência, a ira, o castigo que Deus tem separado e preparado para todos os seus inimigos. Deus entrou em guerra com seu Filho. E da mesma forma que Amã e seus filhos foram pendurados, porque Amã foi pendurado quando foi executado, seus filhos foram pendurados a pedido de Esther, e eles foram pendurados como uma comunicação. Jesus também foi pendurado, Jesus também foi colocado como um anúncio. A morte de Cristo é um anúncio de que a ira de Deus foi satisfeita. A ira de Deus foi derramada sobre ele, e a cruz nos traz essa comunicação. Jesus foi pendurado como uma demonstração de que Deus agora está em paz com os pecadores, porque a sua ira foi derramada sobre o Filho, a sua ira foi derramada sobre Jesus. Então, irmãos, diante disso, o que devemos então levar dessa mensagem, desse encerramento do livro de Esther? Primeiro, se você é cristão, se você está em Cristo, se você é alguém que se refugiou em Cristo, entregou a sua vida a Ele, se arrependeu dos seus pecados e vive hoje como filho de Deus, o primeiro ensinamento que eu queria destacar é: nós não somos mais convocados para entrarmos em nenhuma guerra santa. Porque se você olhar para o Antigo Testamento, e hoje parece que está virando meio moda tocar nesses textos para falar de guerra, isso é uma visão equivocada das Escrituras. Como eu disse, a ira de Deus se manifestava no Antigo Testamento nos corpos dos pecadores. No Novo Testamento, a ira de Deus se derrama sobre o Filho. Então, nós como igreja não fomos convocados para nenhuma guerra santa. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma ordem, nenhum ensinamento, nenhum exemplo da igreja entrando em guerra, em combate contra os seus opressores. Não vai. E se alguém encontrar, me mostra, porque eu estou procurando até hoje. Não tem. Ela foi oprimida por Roma, foi oprimida pelos judeus, foi oprimida por outros impérios, e você não vai encontrar nas Escrituras, você não vai encontrar nenhuma ordem, nenhum princípio que diga que nós devemos revidar. Se você for para o Antigo Testamento, você vai encontrar.
mas é porque estão fazendo essa interpretação equivocada, anacrônica do Antigo Testamento. Nós, que estamos em Cristo, não fomos convocados para realizar nenhuma guerra santa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso culto. O nosso culto, ele tem uma razão de ser. Da mesma forma que a festa de Purim, a festa do Purim, era uma festa que tinha memória, que tinha comunhão e que tinha misericórdia, assim também deve ser o nosso culto. Nosso culto é uma festa. Nosso culto é uma festa, é uma alegria, mas não é uma festa qualquer. Nós não estamos aqui reunidos porque simplesmente somos parecidos. E acho que agora é o momento de cada um se perguntar: por que você vem aqui? Por que você vem aos cultos? Por que você está aqui? Se for porque você gosta das pessoas apenas, está faltando algo. Se for porque você simplesmente tem esse hábito, e eu faço isso há tantos anos, que se eu não for na igreja, eu até sinto falta, meu domingo fica estranho se eu não for na igreja. Se é só essa a razão, também está faltando algo. Se é porque os seus pais sempre trouxeram você e você acabou acostumando, o nosso culto tem uma razão de ser. Nós estamos aqui para celebrar, para nos alegrar com a salvação que nos foi dada na cruz do Calvário. Nós sabemos que pertencemos a Cristo, nós sabemos que a nossa vida sem Ele é uma vida de condenação e de inferno. Nós sabemos que Ele morreu pelos nossos pecados e nós nos alegramos com isso, e nós viemos aqui para celebrar, para nos alegrar pelo fato de Deus ter nos salvado e nos incluído numa família. Por isso que nós temos comunhão. Vocês importam. Nós não devemos tratar essa comunhão com desdém. Todo mundo aqui importa. Nós devemos nos preocupar e nos relacionar. E por fim, nós também devemos nos preocupar com aqueles que não têm. E exercer misericórdia pregando o Evangelho nesse mundo. E a última coisa, nesse mundo nós seremos governados por homens. Enquanto Jesus não voltar, nós seremos governados por homens. Assuero, no final de tudo isso, ele ainda vai lá: tá tudo bem, está todo mundo feliz? Agora toma um imposto aí para vocês, só para vocês ficarem legais. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre, estão fazendo festa, então toma aí um imposto, porque só para vocês lembrarem que sou eu que mando nessa parada. Nós teremos assueros, nós teremos amãs, nós teremos lideranças que vão tentar nos prejudicar. De vez em quando Deus vai levantar uma Esther, vai levantar um Mordecai, ou não. De vez em quando a gente vai ser jogado aos leões, de vez em quando nós seremos executados, seremos presos. Mas a certeza de que o rei virá, é essa que nos dá esperança. Porque nós sabemos que esses reis governam agora, mas chegará o dia onde o nosso verdadeiro rei vai voltar em glória e vai destruir todos os reinos desse mundo e vai punir todos aqueles que são seus inimigos ainda, todos aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus. Então, a nossa esperança não está nos tempos dessa terra. Os descansos da igreja, como o descanso de Israel aqui na Pérsia, os descansos da igreja são temporários. Nós podemos ter governantes que são favoráveis a nós durante um tempo, podemos ter governantes que são contrários a nós durante um tempo, e isso não importa. Quem cuida de nós é o Senhor. E não devemos nos agarrar aos descansos temporários, porque não importa se teremos Assuero, se teremos Amã, se ele vai levantar Esther ou não, nós sabemos que o nosso rei virá e que nós estamos com o nosso passaporte carimbado para entrar na Nova Jerusalém. Essa é a esperança que nós devemos carregar. Agora, se você é alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, se você é alguém que ainda não se rendeu ao Senhor, o que você deve tirar dessa mensagem, desses capítulos 9 e 10 do livro de Esther? A primeira coisa é que, desde Adão,
E aqueles que estão em Adão, todo aquele que é descendente de Adão, é inimigo de Deus por natureza. Toda a humanidade é inimiga de Deus por natureza. E a maneira como Deus tratou os seus inimigos no Antigo Testamento é apenas uma amostra de como Ele tratará os seus inimigos quando chegar o dia do julgamento. A morte física é apenas o começo da morte eterna. Então a maneira como Cristo vai vai lançar os seus inimigos no inferno, é algo muito mais assustador do que ser morto por fio de espada. Mas esse mesmo Deus que extermina nações, esse mesmo Deus que manda matar mulheres e crianças porque são inimigos dele, esse mesmo Deus fez do seu próprio filho inimigo, para que hoje houvesse esperança para os pecadores. Haverá o dia em que os pecadores serão julgados, haverá o dia onde ele lançará todos os seus inimigos no inferno, mas hoje Jesus Cristo está salvando. Hoje Jesus Cristo está chamando ao arrependimento, e se houver arrependimento, e se houver entrega, e se houver fé e confiança no Senhor Jesus, você não vai passar pela morte eterna, você vai ganhar a vida eterna, que está dada por causa do sacrifício do Filho. Então não se engane, Deus é maravilhosamente misericordioso e nos ama a ponto de entregar o seu Filho. Mas aqueles que não estiverem refugiados no Filho serão punidos com a mesma ira que foi derramada sobre o Filho. E se ele derramou a ira sobre o Filho, que era justo, imagina como ele fará com aqueles que não são justos de fato. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse livro que nós concluímos hoje. Livro, ó Deus, onde apesar do seu nome não ser citado, nós vemos aqui vários e vários exemplos e várias demonstrações, ó Deus, do quanto o Senhor intervém a favor do seu povo. O quanto o Senhor está empenhado na salvação dos pecadores. Ó Deus, obrigado por isso. Ó Pai, que a nossa fé seja renovada pela leitura do livro de Esther. Que a nossa confiança em Ti seja fortalecida. Que a certeza do Seu amor esteja escrita no nosso coração, ó Deus. Sabendo que aqueles que estão refugiados no Seu Filho estão seguros, protegidos. E não importa quantos açoeiros e quantos amães se levantem, aqueles que estão refugiados em Cristo estão guardados e protegidos por Ti. E mesmo que a nossa vida seja tirada, mesmo que o nosso corpo seja morto, ninguém pode tirar a vida que o Senhor nos deu, que é a eternidade contigo. E Senhor, salva, Pai, salva aqueles que porventura ouvem essa mensagem e ainda não se arrependeram dos seus pecados. Porque, ó Deus, eu não gostaria de ver pessoas que eu amo, que estão sendo alvo do seu evangelho, não gostaria de vê-las perecer. Então eu te peço, Senhor, salva aqueles que nós amamos, salva a nossa parentela, salva os nossos amigos, salva os nossos vizinhos, ó Deus, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, para proclamar essa salvação, anunciar, ó Deus, essa graça e essa misericórdia que está sendo concedida no Filho, para que os pecadores encontrem paz contigo, e não precisem receber sobre si o castigo dos seus pecados. Ajuda-nos nisso, Pai. Obrigado por essa noite,
Obrigado por esse culto, ó Deus, que o Senhor nos reuniu para te dar e que o Senhor agora nos leve em paz para os nossos lares. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus